ninguém como Deus. Ninguém como Deus. João capítulo 3, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pega a palavra combatente. Hoje, esse aqui é o evangelho de hoje, do que eu falo de hoje, do sábado, que neste dia 14, a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, inclusive, e esse é o evangelho da Santa Cruz. E é interessante porque nessa celebração do termo original, que fala aqui levantar, não é? Fala levantar. No termo original é ipsu, que significa exaltar. Por isso que a gente celebra, não é o levantamento da cruz, mas a exaltação da Santa Cruz. Interessante, né? O termo original é exaltar. É a palavra que aparece no evangelho. Não apenas levantar. E isso é interessante porque no evangelho de hoje, como Moisés exaltou a serpente, entendeu? No deserto, o Filho do Homem será exaltado, ou seja, erguido na cruz. Mas não só para ser levantado, tem um sentido muito forte. Por que eu peguei esse significado, essa tradução em português? Levantado, para dizer que não se trata apenas de mostrar a cruz. Pega a cruz, crucifixo aí, André, por favor. Não se trata apenas de mostrar o crucificado na cruz. Entendem? Que esse seria o sentido de levantar. Eu pegar a cruz na minha mão e levantar. Tem um significado maior, inclusive, porque eu estou dizendo isso, porque eu faço diariamente esse gesto de exaltação da Santa Cruz. E é isso que eu quero aprofundar hoje para você, porque às vezes a gente tem uma simbologia e uns gestos que a gente se acostuma, a gente também não entende o significado. Então, quando eu pego aqui a cruz todos os dias, quem está rezando comigo desse meio-dia, não é? Em vários momentos nós rezamos com a cruz erguida. Não é só o fato de erguer a cruz. Não é só o fato de levantar a cruz. Tem um significado ainda muito mais forte, sabe? Se trata de exaltar aquilo que aconteceu na cruz. Compreendeu agora? Aquilo que aconteceu na cruz. É o evento que acontece na cruz. Quando nós estamos na sexta-feira da paixão, o Cristo vem coberto, o crucifixo vem coberto, quem participou já da liturgia da paixão. E aí se diz: eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Lembrou? Fala assim, até cantando, não é? E vai tirando e vai descobrindo até mostrar. E o que é isso? Não é só o fato de erguer, já se mostra aí. É o significado de que a cruz, ela é um sinal não de derrota. Com Cristo, a cruz perdeu o significado dela, que era de humilhação, punição, derrota e fracasso total. Os romanos puniam com a cruz para educar as outras pessoas que cometiam crimes a não cometerem. É por isso que os romanos, eles castigavam com a cruz, que era porque colocava uma pessoa lá que cometeu um crime, que fez algo errado, e a pessoa morria lentamente, sabe, sofrendo e as pessoas vendo. Tinha um duplo sentido, era um castigo para as pessoas que cometeram crimes e era uma lição para quem passasse e visse, olha, não faço o mesmo, porque o resultado é uma morte lenta e dolorosa. Era um castigo e um outdoor de propaganda, certo? Então, isso aqui é muito interessante porque depois de Cristo, depois do que aconteceu na cruz com Cristo, o evento mudou.
A cruz era vergonha, era humilhação, era castigo. Se tornou o quê? Sinal de salvação. Por isso que hoje as pessoas usam o crucifixo. A gente apresenta o crucifixo. Não tem vergonha da cruz. Pelo contrário, a gente sabe, a gente usa inclusive para afastar o mal. E vou falar isso para você entender claramente. Nós rezamos, né? Em nome de Jesus Cristo, te proíbo de tocar em mim e minha família. Então, nós fazemos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que aconteceu na cruz se tornou o grande sinal da vitória. Era o grande sinal de derrota e de humilhação, mas se tornou o grande sinal de vitória e de volta por cima. Porque Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Na carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo fala, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus estava disposto a tudo por amor à humanidade. E isso comportou uma morte cruel na cruz. A morte na cruz para Jesus não foi um castigo somente, mas foi uma resposta de amor. Jesus se entrega. Tem isso? Não é somente eles capturam Jesus. Não, Jesus se entrega. Quando Pedro reage, que corta a orelha do soldado, Jesus, não, baixa a arma. Não é uma luta aqui. Eu vou livremente. E isso é interessante porque Jesus, inclusive, sabe tanto que antes, quando ele está lá no momento, na sua paixão, ele chora, ele soa sangue, ele reza ao Pai. Se é possível, afaste de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, seja a tua. E ele abraça exatamente essa cruz. E aí é interessante, por quê? Porque o mesmo texto do Evangelho, ele não permite que nós façamos uma leitura fatalista, ou meramente sangrenta do sacrifício de Cristo. O mesmo texto do Evangelho não permite que nós façamos uma leitura fatalista. Meu Deus, que pena! Jesus foi capturado, morreu. Não, não é isso. Ou meramente sangrenta do sacrifício de Cristo. Pelo contrário, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Presta atenção, não é sobre um castigo, é sobre um amor. Não é sobre uma punição, é sobre uma salvação. Senão nós podemos correr o risco de ler de uma forma completamente errada o sacrifício de Cristo. Isso aqui é muito forte. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Essa é a afirmação clássica do Evangelho de São João. O ato de amor é tão grande para que você não morra, para que aquele que crê nele tenha a vida eterna. É sobre a grande vitória, porque a grande vitória é a salvação. Ontem, eu dizia, faleceu o padre Fabrício, um jovem, 29 anos. Eu pensei e eu refleti mesmo, porque um sacerdote bem jovem mesmo, imagine, né? 29 anos. E estava convidando todo mundo para um evento hoje de evangelização que ele ia fazer, não é? Mas hoje todo mundo estava no sepultamento dele. Olha que forte isso. Porque a grande vitória, não sei se você vai durar 29 anos ou 109 anos, não importa, passa rápido. Por isso que o nosso olhar sempre é para a frente e para o alto, ou seja, para as coisas do céu. E a cruz é um grande sinal de amor para que você tenha acesso à vida eterna, para que você não morra, para que não seja o fim, mas que seja só o começo para o verdadeiro cristão. Exatamente por causa da cruz de Cristo, a morte não é o fim, mas é só o começo da história de vida eterna, plena e feliz, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Por isso, o amor é que deve ser evidenciado na cruz de Cristo. Quando eu te apresento a cruz, eu estou te apresentando o amor. Quando se coloca assim a cruz é um sinal forte, é um sinal forte de amor, não é um sinal forte de dor. Mas representa sim, exatamente, é uma dor que foi feita por amor para a salvação. Eis o leão da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
meus irmãos e minhas irmãs, quando eu evidencio dessa forma, muda a configuração de como eu vejo a cruz. Presta atenção nisso. O amor é o que deve ser evidenciado na cruz de Cristo. Senão, nós vamos transformar a cruz, o nosso objeto que usamos de devoção, num amuleto, num objeto mágico. Se eu não entendo a cruz assim, eu vou entender como muitas pessoas entendem. Cruz, credo. Mas no sentido de dizer, a cruz é um amuleto que expulsa o demônio. Não é isso. A cruz não é um amuleto que expulsa o demônio. Ah, mas a gente não utiliza? Sim, utiliza. É verdade, é justamente isso. Porque a cruz expulsa o demônio no rito do exorcismo. É justamente porque Deus é amor. Olha o contraste disso. Não é porque é um instrumento de castigo para o demônio. Pelo contrário, é um sinal de amor e de vitória. Porque Deus é amor e o amor tem um nome e Ele deu a sua vida na cruz por mim e por você e se chama Jesus Cristo. Por isso a cruz expulsa todo o mal. Porque na cruz de Cristo está estampado o amor de Deus. E o amor de Deus é o poder mais forte que existe, capaz de afastar todo e qualquer mal. E isso é forte. Não vença o mal. Você não vai vencer o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Nós só conseguiremos vencer o mal que ronda a nossa vida com o bem, com o amor de Deus. É por isso que se utiliza o crucifixo num exorcismo, exatamente para dizer o amor de Deus que afasta todos os males, que afasta a morte, o pecado e traz salvação aos homens. Isso é muito forte. Na cruz, o que se exalta, por que hoje celebramos, talvez fosse estranho, você celebra a festa, a exaltação da Santa Cruz? Exatamente. Vale lembrar que, lembra daquela linda canção, antiga já, do Eugênio Jorge, ninguém te ama como eu. Lembrou? Olhe para a cruz. Foi por ti porque eu te amo. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Meu irmão, minha irmã, ali na cruz o amor é exaltado. O amor de Deus é exaltado. E nós podemos contemplá-lo. Contemple hoje o crucifixo. O que você tem na sua casa, na porta da sua casa, num cômodo da sua casa, um crucifixo que você tem aí numa mesa. Contemple-o. Contemple o amor grandioso de Deus por você, por nós. E eu te digo, contemplando esse amor tão grande que dissipa o mal, as trevas, contemple. E contemplando hoje esse Deus que te ama, desista do suicídio, desista da traição, desista do aborto, desista do roubo, desista da calúnia, desista da vingança, desista do assassinato, desista de tudo aquilo que afasta o amor de Deus, porque Cristo morreu na cruz para salvar você, para que você viva, tenha uma vida plena, feliz e eterna. Amém? Toma posse disso? Esse é o grande sinal da vitória, a cruz. É essa que nós exaltamos nesse dia de hoje. Na cruz, o amor é exaltado. E que todo mal se afaste da sua vida. Que o inimigo se levantou, levante-se para cair. Em nome de Jesus. Amém. Eita Deus poderoso.